A partir daí, nós temos então que transferir essa responsabilidade também a outras pessoas, como as oficinas instaladoras de kit gás. Essas oficinas, elas recebem, pelo que eu entendo, elas recebem treinamentos, elas recebem normas para seguir, como valvular um cilindro, todo esse processo existe. Então, se respeitar isso, nós podemos então concluir que o kit gás no carro, mesmo pensando num cilindro em alta pressão, é extremamente seguro. É extremamente. As pressões que são submetidas ao cilindro dentro da fábrica para testes que são feitos 100%, elas chegam a 400, 500 bar de pressão. Seria mais ou menos dentro disso para haver uma ruptura de um vaso. Isso de um cilindro mate, né? Um cilindro mate, ok. Enquanto nós estamos agora, depois de uma instalação, numa oficina instaladora homologada, certificada, com peças de qualidade como a da Mate, nós temos então ir ao posto abastecer. Existem algumas perguntas que nos fazem pelos nossos canais que dizem assim, eu fui abastecer e entrou ar no cilindro, ou a oficina está dizendo que entrou óleo no cilindro. Como que funciona isso? A que pressão o posto pela norma pode abastecer e se realmente existe essa possibilidade de entrar ar ou óleo junto com o abastecimento? Bom, são duas coisas distintas. A questão da pressão, pela regulamentação brasileira, né, a pressão de serviço é 200 bar. Logicamente, no processo de enchimento, vai chegar mais ou menos a 220 bar. Tá? Mais do que 220 bar não é regulamentado, não é indicado, não porque o cilindro vai explodir, ele não vai explodir, porque ele foi projetado para suportar altas pressões, muito acima da de serviço, mas, como eu falei, a válvula tem um dispositivo de segurança que é por pressão, que é o disco de ruptura. Normalmente ela tem uma regulagem para esse disco liberar o gás, mais ou menos 250 bar. Então, se um posto que quer fazer uma propaganda e dizer que aqui se carrega mais, ou seja, se o posto põe uma pressão acima do que é o regulamentado, né, o que pode acontecer é o seguinte, haver uma ruptura desse disco de segurança da válvula e o gás escapar. Quer dizer, não vai gerar um acidente, considerando que o cilindro está bom, regulamentado e tudo mais, respeitando as normas. Né? A questão do óleo, isso efetivamente acontece, e isso depende da estação, do tipo de compressor. Tem compressores que são lubrificados a óleo e aí existe vazamento para a linha de gás, e na verdade isso aí vem do sistema de compressão. Já tem muitos sistemas mais modernos que não são de compressão, que não são lubrificados a óleo, e aí efetivamente não dá esse problema para o usuário. Mas existe. Qual o problema disso? O problema é, com óleo dentro do cilindro, você diminui o espaço útil de armazenamento. Diminui, porque o líquido ocupa um espaço dentro da área útil. E segundo, que esse líquido ele pode entrar no sistema de abastecimento do motor, do redutor de pressão, e ressecar as membranas, as mangueiras e tudo mais, e dar um mau funcionamento no kit de conversão. E isso nós podemos também avaliar dentro da oficina, nas revisões periódicas, podemos fazer esse monitoramento, né, essa revisão, para que a gente perceba se tem essa condição ou não. Né? Exatamente. Jorge, na hora que se vai à instaladora, nas oficinas homologadas, comprar um equipamento, um kit gás, fazer uma instalação, lá se vende o produto por metro cúbico. A fábrica não vende por metro cúbico, porque eu entendo que a fábrica vende por litros. Você comentou um pouco antes falando sobre um teste feito num vaso de cilindro de 40 litros. Como é que é essa conta? Como é que o usuário pode até entender melhor esse assunto, pensando que ele está comprando o metro cúbico que está sendo vendido para ele, e na hora de abastecer realmente pode entrar aquilo caso dentro do cilindro esteja vazio? Como é que funciona isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque isso tem uma série de dúvidas do usuário, e muitas vezes ele se acha até enganado de comprar um cilindro com capacidade de 10 metros cúbicos, que quando ele vai no posto não dá 10 metros cúbicos, dá 8, dá 8,5. Então vamos lá.
O projeto do cilindro ele é executado em cima de dimensões e de capacidade volumétrica em litros, não em capacidade de gás, em capacidade volumétrica. Então, os nossos modelos são por litros. Por que não em metros cúbicos? Porque a capacidade de carga em metros cúbicos tem uma série de variáveis, né? Então vamos lá. A capacidade nominal, né, que é o que, na verdade, é apresentado ao usuário. Então, digamos, um cilindro que tem uma capacidade de 10 metros cúbicos. Essa é uma capacidade nominal, ela não é uma capacidade determinada e imutável. Por quê? Isso vai depender de temperatura, de pressão, de eficiência do sistema de abastecimento. Então, dois fatores extremamente importantes na carga de GNV. A temperatura ambiente. Em lugares mais quentes, temperaturas mais altas, vai carregar menos gás. Essa capacidade nominal de 10 metros cúbicos, ela considera condição normal de temperatura e pressão. É uma pressão de carga por volta de 220 bar a uma temperatura ambiente de 15 graus. São as condições, digamos, ideais de temperatura e pressão. Mas isso não acontece no nosso dia a dia. Há dias mais frios, há dias mais quentes, há locais muito quentes, há locais muito frios. Então, por exemplo, um cilindro de nominal de 10 metros cúbicos vai carregar 10 metros cúbicos em Porto Alegre no inverno e não vai carregar no Rio de Janeiro no verão. A temperatura tem uma influência muito forte nisso aí, por uma questão de expansão de gases. O usuário pode notar que muitas vezes, quando está carregando o cilindro, se ele botar a mão no cilindro, ele vai sentir que esquentou a superfície do cilindro. Isso é normal. Isso aí é o atrito da expansão das moléculas de gás, da expansão do gás no interior do cilindro. Então é importante que o usuário saiba que o valor nominal, né, do dado ao cilindro pela instaladora pode ser de 10 metros cúbicos, tendo uma variável em função de temperatura, sendo que à noite, se tiver mais frio, vai entrar um pouco mais. Durante o dia, no processo do calor alto, que nem no Rio de Janeiro, às vezes não vai entrar tanto gás assim. Então essa não é uma situação assim a se preocupar achando que está sendo lesado ou está sendo enganado. Qual é o valor nominal? É 10. Então próximo daquilo acontece o abastecimento. E se em temperaturas baixas vai chegar nos 10. Vai chegar nos 10. Contanto também que o sistema de abastecimento esteja na pressão indicada. Tem um cálculozinho fácil para o usuário chegar à pressão nominal em metros cúbicos. É você pegar a capacidade volumétrica do cilindro, quanto que ele está marcado no cilindro. Cilindro de 40 litros. Né? Você dividir por 4. Um cilindro de 40 litros, ele tem a capacidade de carga de gás nominal de 10 metros cúbicos. 40 dividido por 4. Lá no meu certificado que a MAT me dá do cilindro, posso olhar a capacidade dele em litros e divido por 4 é a capacidade nominal. O que eu estou comprando. Agora, é importante o seguinte, é nominal e ela depende de vários fatores. A temperatura ambiente é um fator extremamente. Uma vez, para provar isso para um cliente que estava achando que estava sendo enganado em questão da capacidade de carga, nós fomos com eles, com esse usuário, num posto de abastecimento, compramos sacos de gelo, né, colocamos em cima do cilindro, né, iniciamos o abastecimento. Né? Quer dizer, aí você houve a queda da temperatura e chegou na nominal. Mas isso não é a situação do dia a dia. Né?